Beleza, meus meninos? Vamos continuar? Meus coisas fofas do universo. Então, vamos lá, meu peixe. Joga aqui na tela do Ptoskowski. Eu não sei o nome não dessas coisas difíceis. Então já aprendemos, né? Toda a parte do ativo, toda a parte do passivo. Agora vamos falar só a definição, né? Porque o PL a gente já vimos, né? Lá que no passivo ele já está tratando aqui, né? O PL é tratado lá no passivinho, né? Ele já está tratado. Então vamos tratar ele só no CPC mesmo. Olha que delícia. O que é o patrimônio líquido, gente? Nós vamos chamar isso de PL, patrimônio líquido. A gente vai chamar de situação, né? Situação líquida são sinônimos, tá? E é o que ele fala. O PL é a participação residual nos ativos após a dedução de todos os passivos. Há uma complicação nessa frase que está no CPC. Olha, né? Por que eu falo isso? Esse cara foi atualizado agora, dia 11 de dezembro de 2000. Mentira, tipo assim, foi dia 4, 3 de dezembro eles lançaram, aí foi publicado dia 11 de dezembro com a validade para 1 de janeiro de 2020. Pra gente que faz concurso, professor, tu ainda faz concurso? Eu faço. Eu ainda faço muito concurso porque... mas se eu preciso, eu não preciso. Né? Eu já cheguei... Mentira, não cheguei onde eu quero. Mas eu já estou completamente, graças a Deus, estabilizado. Estou bem. Agora eu tenho metas absurdas. Espere. Você do AEP vai acompanhar. Eu vou virar garoto propaganda nesse cabaré aqui. Tá? Você aguarde, me aguarde. Então o que acontece? Eu faço, gente, porque você precisa treinar. Né? E para eu estar aqui dando aula, que moral um cara que nunca passou num concurso, um cara que não faz prova, tem para dar aula para vocês? Não, gente. Então, quando eu falo é porque está acontecendo, porque eu já me lasquei, não foi pouco não, tá? Então, por isso, você faz prova fácil, para ter aquela sensação, aquela raiva, aquela tremedeira, suar que sua porra, me lascar. Professor, se eu se lasca, me lasco várias vezes, né? E isso tá aqui, uma das situações que eu me lasco. A contabilidade, eu já falei para vocês várias vezes, que ela é diferente do direito. Ela é bonita, ela não tem muito pai, ela não tem muita mãe, ela só é o que está escrito. Mas as bancas se aproveitam da ambiguidade para crescer para cima da gente, né? Volta lá, meu peixe. Olha o que ele fala, olha o que ele fala. O patrimônio líquido é a participação residual nos ativos, após dedução de todos os passivos. Puta merda. Pensa bem. Nós aprendemos que não são todos os passivos. Vai ser o ativo total menos só o passivo exigível. Quando a gente fala todos os passivos, quem está de acordo com a Lei 178 lá no passivo? O PL. Então, calma aí. Como é que eu vou achar o meu PL se eu subir tá aí ativo menos passivo? Essa conta não bate. Por quê? O que nós aprendemos? Os dois lados da balança têm que ser iguais. Então, se ativo total menos passivo total é zero. É zero. Custava você, doutrinador, que está me assistindo, tomara que tu esteja assistindo e tu cai, quebra a perna, miserável. Custava. É fazer algo fácil. A contabilidade, ela é... Oh, dá vontade de chorar, arrupeia todo. A contabilidade é simples, é fácil, tá? Mas vamos aprender. E essa questão foi até um problema na última prova da PF, tá? Nós vamos, na hora de fazer exercício, vamos falar dessa questão miserável. Mas beleza. Então, eu tenho que saber que o PL é o quê? É a participação residual dos ativos menos seus passivos. Sendo que, na verdade, é só o ativo total menos passivo exigível. E aqui você já está no sangue. Quem é o passivo exigível? Passivo circulante mais passivo não circulante. Beleza. Agora, gente, eu vou tratar... Nesse momento a gente só vai falar um pouquinho com ela, vamos fazer as brincadeirinhas, mas nesse momento a gente não vai utilizar. A gente vai tratar mais disso lá na frente, né? Quando a gente for pro braço mesmo, tratar de lançamentos, da porra toda, tal. Mas já que a gente tá, esses caras estão juntos lá no CPC 00, é um amiguinho do outro. Então nós temos que falar. Porque existem as contas que ficam dentro do meu balanço patrimonial. São as contas de coração, as contas de Jesus, que são as contas de bens, contas de direitos e contas de obrigação. Mas aí tem outras contas que não é nem bem, nem direito, nem obrigação. São as contas que te faz ou ganhar dinheiro ou perder dinheiro. Professor, tu é lesa e tem conta? Tem. Na contabilidade
Tem. Elas são chamadas contas de resultado. Nesse momento não te preocupa não, que a gente não vai falar dessa porra e tal. Mas como a gente está tratando de algo bem específico, do CPC, que trata de movimentação, é interessante nós falarmos um pouquinho delas, beleza? Então vamos falar. Então, a primeira coisa que você tem que saber que essas duas continhas não vão entrar lá no nosso balanço. Ela não é um bem, ela não é um direito e ela não é uma obrigação. Primeira coisa que você tem que saber. Então, tu coloca contas que não são do balanço. E para que servem essas contas? Só para saber se você vai ter dinheiro, você vai ganhar dinheiro, você vai perder. Isso tudo tá lá, né? No negócio do coisa do CPC. Então, vamos lá. Primeira conta. Vamos falar das receitas. São as receitas. Aqui cabe um Szinho, tá? O professor, ele é meio burrinho, tá? Mas confia. Então, vamos falar das receitas. Receita. Lembrando, pensa na tua vida. Gente, o que é receita? O que é receita? Professor, é aquela coisa que nós faz bolo. Não, miserável. Não, miséria. Quando eu trato de contabilidade, receitas é quando eu ganho dinheiro. É entrada de dinheiro na minha empresa. Para entrar dinheiro na minha empresa, eu tenho que ter uma receita. Beleza? Então, receita é coisa boa. Receita é de Jesus. Receita vai ser sempre o nosso lado positivo. Receita é lado positivo. Nessa situação é boa pra gente. Então, vamos lá. Vamos ler aqui. Vamos tratar o que a lei diz. O que são receitas? Olha lá. São aumentos no meu ativo. Eita porra, aumentos. Deixa eu fazer uma setinha aqui. Que setinha, cachorra. Deixa eu apagar aqui pra ficar bem bonitinho. Aumento nos meus ativos. Calma aí. Pensa. Quem são os meus ativos? Opa, os meus ativos é lá o nosso conjuntinho de bens mais os meus direitos. Então, é lógica, se você aumentar os seus bens e os seus direitos, você está tendo receita. Pensa na tua vida, não sei que hora você está estudando, tomara que seja de madrugada, que eu pago o pau, que você está estudando e está trabalhando. Eu respeito muito isso. Professor, mas eu consigo estudar. Parabéns. Nem sempre a gente consegue, né? A galera que está aqui no estúdio, quase 3.000 pessoas, aqui trabalha de manhã, de tarde e de noite. Estuda de madrugada. Tem vida? Para que é vida? Vida é para quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro tem que se lascar mesmo. A vida é assim, pai. Então, o que acontece? Pensa, se aumentar seus bens e direitos, tem que ser receita. Na tua vida, nós temos geralmente uma receita. Esse professor que vos fala tem 5. Porque eu trabalho com sua porra. Conhece o Júlio? Ele tem 2, eu tenho 5 empregos. Então, na tua vida, o que é uma receita? Teu salário. Se você trabalha, o teu salário. Se você tem uma condição, graças a Deus, uns pais bons que estudaram também, passaram em concurso e hoje tem condição de te sustentar, o que é receita para você? É aquela mesada que ele está te pagando para tu estudar, né, para ele estar te ajudando. Então, receita é isso, é entrada de dinheiro. Receita é entrada de dinheiro. Como eu conto como receita? Simples. Aumento nos ativos. Aumento nos ativos. E que são ativos bem direitos. Ou, olha que interessante, redução nos passivos. Gente, olha que interessante, na contabilidade, quando você deixa de pagar uma dívida, a gente conta como receita. Por quê? Eu estava pronto para pagar aquele negócio. Professor Toeleza, quem não paga a dívida, não é aqueles calotes que tu dá não, miserável. Às vezes acontece o quê? Nós vamos estudar isso lá nos lançamentos. Você que estuda, faz faculdade ainda, vai ter uma galera que tem que estar se preparando para quando vir a prova. Quando você estuda, não vem naquele teu boleto da faculdade? Tipo, a faculdade tá barata hoje, graças a Deus. R$1.000 a faculdade. Aí tá lá. Mas se você pagar até o dia 30 de cada mês, eu te dou um desconto de R$2. Não é assim? Então, olha a história. Você estava pronto para pagar R$1.000. Mas você só pagou R$998. Então, para a contabilidade, tá no CPC. Se eu baixo um passivo, né? Baixar um passivo. Aumentar um ativo ou baixar um passivo, passivo são as obrigações. Como é que eu baixo um passivo? Quando eu pago a menor, né? Eu tinha que pagar 1.000, paguei 998, então pra gente é receita. Então realmente está sobrando dinheiro, então na contabilidade é isso. Volta lá.
Então, receita são aumentos nos passivos, aumentos nos ativos ou deduções no passivo, que resultam em aumento no PL. Gente, por que resulta no aumento do PL? Se eu aumentei meu ativo, lembra, nós fizemos uma questão, os dois são diretamente ligados. Se eu aumento passivo, se eu aumento ativo, aumento PL. Volta nas questões, resolve lá. Então, se eu aumentei ativo, aumentei PL, e são diretamente ligados. Entendeu? Então, olha lá. Para eu ter receita, eu tenho que ter o aumento do PL, porque o dinheiro está entrando. Agora, isso daqui é um cuidado, exceto aqueles referentes a contribuições de detentores de direitos sobre o patrimônio. Professor Tuelezer, por que essa porra sempre põe o nome difícil? É porque é assim mesmo. Quem detém poder sobre o patrimônio? Simples, gente. Os sócios. Os sócios. Nesse momento, vamos falar só dos sócios, tá? Eles que detêm o poder no patrimônio, claro, é os caras que mandam. Então, olha o que é receita. Receita é quando entra o dinheiro. Exceto quando entra dinheiro dos sócios. Professor, por quê? Exceto. Pensa, os sócios não são dono da empresa? Os sócios não é os caras que recebem dinheiro da empresa? Então, se ele está pondo dinheiro na empresa, essa empresa vai ter lucro? Ele não pode reconhecer como lucro. Porque eu, dono, que a empresa me deve, estou colocando dinheiro. Entendeu? Isso é muito importante. Então, o que é receita? Aumento de ativo ou redução de passivo. Sendo que eu tenho que aumentar o meu patrimônio líquido. Porém, esse dinheiro não pode ser dos meus sócios. Não pode ser sócio colocando dinheiro. Beleza? Beleza? Beleza. Então, vamos de novo. Bola para frente. Novamente aqui, vamos colocar despesas. Geralmente, é tudo correlato. Quando eu falo de ativo, é o contrário de passivo. Quando eu falo de receita, é o contrário de despesa. Olha que interessante. Viu lá? O que é receita? Aumento no ativo ou diminuição do passivo. Sendo que tem que aumentar o meu dinheiro, que é o meu PL, porém não aumenta se os sócios colocarem dinheiro. Olha o que trata lá a despesa. É o contrário. São reduções no ativo, né? Receita, aumenta ativo. Despesa, diminui passivo. Ou aumenta no passivo. Na receita, era diminuir passivo. Aqui, aumenta passivo. Que resulta em redução do PL. Gente, se receita é entrada de dinheiro, despesa é saída de dinheiro. Acabou. Receita entra dinheiro, despesa, sai dinheiro. O que você tem que ter na tua vida é isso, né? Pensa na tua planilha no Excel, só o TOD. Receita, salário, 900, não aumentou, agora está R$ 1.049, R$ 1.045. Receita, R$ 1.045. Aí do outro lado, despesa, R$ 4.560. Professor Tuelese, e assim meu amigo, o único cara que consegue quebrar a contabilidade e a matemática é o pobre. Que ele consegue dividir 0 para 2, que o cara não tem porra nenhuma e casa com outra mulher que tem porra nenhuma, e os dois vão sofrer, os dois juntos tendo porra nenhuma. Volta lá. Então, despesa são reduções nos ativos ou aumentos nos passivos, que resultam a redução no PL. Agora, o que interessante, exceto aquela referente a distribuições de detentores sobre direito do patrimônio. Gente, é a mesma lógica. É a mesma lógica. Se a receita, se o cara põe dinheiro, eu não posso considerar uma receita, a despesa é a mesma coisa. A saída de dinheiro da empresa para os sócios, a distribuição desse dinheiro, não é despesa. Não é despesa. Se ele pôr dinheiro, é a mesma lógica. Se o cara pôr dinheiro, não é receita. Se o cara receber dinheiro, não é despesa. Vamos continuar? Eita porra, agora vamos. Esquenta um pouco aí, deixa eu tomar uma aguinha. Agora vamos responder umas questõezinhas, né? Porque, gente, a nossa metodologia para a nossa aprovação, o nosso castelinho que é chamado de aprovação, ele precisa ser construído naquela metodologia que nós conversamos. Teoria, 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 caderno. Caderno, caderno, caderno. Exercício, exercício, exercício. Qual é o nome que eu falei? Não é bem próximo. Simulados, que você pode simular. Agora, o outro exemplo. São dois tipos de simulados. Você pode pegar, simular uma prova, ou você pode fazer uma prova. Às vezes pode acontecer que você está estudando para carreiras policiais,
mas o teu foco, o teu desejo é a PCDF, é a PF, a PRF, DPEM, tu quer isso. Porra, mas acontece o quê? Carreiras policiais na tua cidade, direto acontece, PM, civil, né? Não sei na cidade que você mora, mas na cidade que eu moro, as duas já viraram nível superior, a PM e a civil. E muitas matérias são coincidentes. Então é um simulado assim, professor, tu é lesa, eu não tenho dinheiro e tu não quer que eu faça concurso? É difícil? É. Mas, cara, todo sacrifício é válido, né? Tem uma frase, salvo engano, é do William Douglas, que é o dono do PC Concurso, que é um juiz federal absurdo. Acho que a frase não sei se é dele, se ele copiou de alguém, mas eu sempre ouvia dele colocando, ele assinando. O esforço, o sacrifício é temporário. O sacrifício, agora, o benefício é eterno. Você imagina na hora que você passar no concurso, você tá tomando posse, porra, tem amigo nosso aqui, era aluno ontem, os caras voltaram para trabalhar aqui, tudo PRF, porra, PF, olha que sonho, que massa. A vida é assim, não sei na tua cidade, mas um exemplo, aqui na minha cidade, doador de sangue, tem isenção de concurso, meu amigo vai doar sangue, vai da tua vida, miséria, até tu passar. Tem o negócio lá do cadastro único, esse eu acho que é mais difícil, né? Porque você tem que mostrar que você é liso até o talo. Então, às vezes, é difícil você... Graças a Deus, tem muita gente que tem condição. Mas fazer tal cadastro não é tão fácil. Pô, saiu uma lei agora bacana, que... Mas tudo aqui no meu estado, eu não posso falar pelo seu. Que quem vai procurar, pesquisa, às vezes tem. Quem trabalha nas eleições, teve agora do concurso do Tribunal de Contas aqui do estado de Rondônia, ele abriu isenção para quem trabalhava, para quem trabalhou na última eleição. Olha que massa. Nessa brincadeira, quando eu fazia meus concursos, graças a Deus eu não paguei. Paguei só alguns quando eu não tinha escapatória mesmo. Mas a vida de concurseiro é assim, a gente é liso, cara. Né? Então, rala, tenta, junta, pô. Sacrifica um pouco. Não vai cair do céu, só tem duas coisas, eu falo, só tem do céu, só cai água, só cai do céu água, e só tem uma coisa que é fácil nessa vida, engordar. Olha, fofinho aqui, beleza? Então, bora trabalhar. Cá nas questões. Primeira questão. Nas contas, no ativo. Eita, tem algo que fala isso daqui, olha lá. Artigo 178. Artigo 178 da 6.404 de 76. Vai estar no teu materialzinho lá, só o TOD, né? No ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez nos elementos nelas registrados, nos seguintes grupos: ativo circulante e ativo não circulante. E esse ativo não circulante será composto por ativo realizável a longo prazo, investimento imobilizado e intangível. Certo ou errado? Vamos lá? 2 segundos. 1, 2. Tá certo ou errado? Calma aí que doeu o ouvido, a galera gritando aqui. Coloca assim, perfeito. Isso é texto de lei. Então a questão está certíssima. Bola pra frente. Eita porra. De novo. O balanço patrimonial é composto pelo ativo, pelo passivo e pelo patrimônio líquido. Considerando-se que o ativo e o passivo sejam divididos em circulante e não circulante, é correto afirmar que as obrigações que vencerem após o término do exercício social seguinte devem ser classificadas no passivo não circulante? Opa. Vem cá. Eita porra. Joga pra cá que tá claro. Olha a questão, ela deixou bem claro, deixou bem bonitinha. Se o patrimônio... Ele fala, né? Se a parada for composta por ativo e passivo, e esses forem divididos em ativo circulante e ativo não circulante, e esse em passivo circulante, passivo não circulante e PL. Essa estrutura tá certa? Perfeita. A estrutura está perfeita. Agora, olha o que ele pergunta. Volta cá. É correto afirmar que as obrigações... Opa. Onde estão as obrigações? Bens e direitos estão no ativo e obrigações no passivo. Se a obrigação vencer
após o término do exercício social seguinte. Gente, sinônimo, exercício social seguinte, exercício social subsequente e ano que vem. É a mesma merda. Então, uma obrigação que vai vencer ano que vem. Obrigação é tudo a pagar. Vai ser classificada no passivo não circulante, ela se vence até o ano que vem, é no passivo circulante. E a que vence após? Perfeito. Tem que ser classificado no passivo circulante? Tem obrigação. Por quê? Porque a lei manda. Então a questão está certíssima, coisa linda de Jesus. Próxima. Aí começa a se ligar naquilo que eu falei para vocês. Essa banca abençoada que a gente estuda com tanto coração, que a gente não pode falar o nome. Se falar 3 vezes, tu tem pesadelo e reprova no próximo concurso, você não pode falar. Ela gosta de usar texto de lei, né? E ela gosta de bater onde dói. Lembra que eu falei que anteriormente a lei 11.638 de 941 era tratada diferente? Então vem comigo. Compõe um ativo não circulante. E é só ele que está no texto da lei, né? O ativo circulante não tá, esse fresco tá. O ativo realizável a longo prazo, o ativo imobilizado, o ativo intangível e o ativo permanente. Está certo ou está errado? Compõe o ativo realizável a longo prazo. O imobilizado, intangível, ativo permanente, está certo ou está errado? O que vocês acham? Hã? Gente, está erradíssimo. Quem está no não circulante? O ativo realizável a longo prazo, o imobilizado, o intangível e o investimento. Então a questão está erradíssima. Volta pra cá. Beleza? Só um minutinho, Beleza, então vagar. Então a questão está errada. Marca aí, errada. Agora, olha que interessante. São provas parecidas. Ele faz a mesma pergunta. Lembra no outro? Então, no ativo não circulante, inclui o realizável em longo prazo, investimento, imobilizado intangível, escreve aí. Mais do que perfeito. É isso mesmo. E essa alteração quem trouxe? A lei 11.941, não é isso? É, a lei 11.941 de 2009. Tá lá no materialzinho. Então a questão está certíssima. Próxima questão. Olha que interessante, De acordo com a legislação em vigor, o ativo da empresa deve ser dividido em 2 grandes grupos. De acordo com a legislação em vigor, o ativo da empresa deve ser dividido em 2 grandes grupos. Ativo circulante e ativo permanente. Vamos lá, equipe. Certo ou errado? Certo ou errado? E bom de fresco. Tá certo ou errado? Erradíssimo, gente. Cola em mim que vocês brilham. É ativo circulante e ativo não circulante. Então a questão está erradíssima. Professor, isso cai na prova, isso despenca, miserável. Porque, como eu te falando, é texto de lei. E essa lei teve mudança. Ah, tem 20 anos. Não, 2009, 2019 tem 11 anos. Tem. Mas as mudanças aconteceram aos poucos e ainda é cobrado, né? Próxima questão. No balanço patrimonial, as contas de passivo. As contas de passivo são classificadas em 2 grupos, circulante e não circulante. No balanço patrimonial, as contas do passivo são classificadas em 2 grupos, circulante e não circulante. No grupo do não circulante, inclui-se o PL. Questão está certa ou errada? Equipe? Não faz aí na tua casa, dá na tua cara não. Eu ouvi tu falando certo, miserável. Eu ouvi. Cuidado. Falamos disso. O passivo divide em 3 grupos. Passivo circulante, passivo não circulante e PL. Passivo circulante, passivo não circulante e PL. E 3 grupos são
separados, cada qual com o seu poder, cada qual com a sua especificidade, cada qual com as suas frescurinhas. Sendo que esses dois de cima são chamados de passivo exigível. Então a questão está certa ou errada? Erradíssima! Próxima questão. Novamente. As obrigações da companhia com terceiros. Olha que importante essa palavrinha. Onde estão as obrigações da companhia com terceiro? Está no passivo exigível. Eu ensinei. A parte de cima é com os sócios e a parte de baixo... Perdão. Bate na boca. A parte de cima são com terceiros e a parte de baixo com os sócios. Então, se é terceiros, é a parte de cima, é o passivo exigível. Deve ser classificado no passivo circulante ou no passivo circulante, tomando como referência o exercício social ou ciclo operacional da empresa, se estiver duração maior que o exercício social. Tá certo ou errado? Perfeito. Vou fazer uma orientação, essa daqui ela está muito perfeita, porque ela primeiro deixa claro que o quê? Deve tomar como referência o exercício social. O exercício social. Então, primeiro ele fala, não, obedeça a lei. E a lei fala do exercício social. Ou quer dizer, se não deu esse, você pode usar esse. Ou o ciclo operacional da empresa. E tem que ter esse detalhe bem grande. Se ele tiver duração maior que tal exercício. Cara, que questão linda. Ó. Vontade de chorar. Arrupiou tudo. Próxima questão. Olha que delícia. As obrigações exigíveis com prazo para liquidação dentro do ciclo operacional da entidade deve ser classificada dentro do passivo circulante? Certo ou errado? Hã? As obrigações exigíveis com prazo para liquidação dentro do ciclo operacional devem ser classificadas no grupo passivo circulante? Certo ou errado? Não vou nem responder porque eu tô com nojo da cara de vocês. O ciclo operacional é utilizado para cuidar de circulante ou não circulante? Não. Olha a questão anterior, vou voltar, bando miserável. Olha. Deve ser classificado no circulante, tomando como referência o quê? O exercício social. A referência é o exercício social. Agora, se o ciclo operacional tiver a duração maior, aí você pode utilizar de referência. Agora, eu posso utilizar de referência de cara no circulante ou não circulante? O ciclo operacional? Posso? Claro que não, miserável. Pode não, bicho velho nojento. Então a questão está errada. Olha lá, outra. Com base nos pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamento Contábeis. É o nome bonitinho do CPC. Lembra lá? CPC 00, blá. E nas disposições da lei. Por quê? A contabilidade é super legal. Não só a lei, tem a porra do CPC para frescar contigo, né? Olha lá. Julgue o próximo item. Isso daqui a gente chama de enrolação, tá, gente? Precisa não fadiga, nem ler esse cabaré, não. Vamos para a questão. A classificação de ativos e passivos como circulante ou não circulante deve obedecer o ciclo operacional da empresa, certo ou errado? Certo ou errado, amor? Fala no meu ouvido, Boninho. Fresco, velho. Tá certo ou tá errado? Não faz aí eu dar na cara de vocês, não. Eu ouvi alguma alma cebosa falar, tá certo, professor. Acabamos de ver. E olha que delícia. Quando você resolve questões, você vai aprender que contabilidade é o mais do mesmo. Então, quanto mais você resolver questões, mais você vai ver coisas parecidas. Essas questões vieram de provas diferentes, situações diferentes, mas olha a resposta, está erradíssimo. Nós não podemos obedecer a porra do ciclo operacional. Qual é a regra? O exercício social. E detalhe, ainda tem duas regrinhas. Só pode ser o ciclo operacional quando o mesmo for maior que o exercício social.
Beleza? Beleza? Gente, sempre lembrando. Como está funcionando o nosso esquema? Estamos construindo um castelo. E o nome desse castelo é a nossa aprovação. É o castelo que nós estamos construindo. Hoje eu peço já peço desculpa adiantado, né? A voz está um pouco falhando, está um pouco estranha, mas é assim. Para facilitar a vida de vocês, para ajudar vocês, todo mundo aqui está no sacrifício. Aqui na nossa terra, né, aqui no estado, na região norte, aqui em Rondônia, o tempo é bem light, né? 62 graus, 50 graus na sombra. Aí do nada tá chovendo há 5 dias aqui. Aí adivinha, a equipe tá toda podre, mas não interessa não. O importante é a sua aprovação, o importante é você estar aqui conosco, tudo bem? Então vamos trabalhar? Beleza, então dando continuidade ao nosso bloco, às nossas aulas, ao nosso próximo bloco, Coisa Linda de Jesus. Então vem comigo. Vamos rememorar uma coisinha para adentrar efetivamente no nosso assunto. O que nós viemos aprendendo das últimas aulas para cá? Basicamente é o quê? Professor, já estou maceteado. Eu já sei como se apresenta o patrimônio. Eu já sei que esse patrimônio ele tem um lado positivo, tem um lado negativo. Eu estou sabendo da porra toda, né? É isso aí. Mas agora a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Então vamos rememorar. O patrimônio, a gente vai fazer o retângulo, corta, não é isso? É isso aí, meu peixe. Tu já tá maceteado, já é coisa de Jesus. Vamos mais lá no coisa do negócio. Um lado eu chamo de ativo e o outro eu chamo de passivo. E nesse caminho nós temos o coleguinha aqui de baixo, né? Que vimos que é o PL. Aí a gente sabe que esse cara aqui, a gente pode chamar ele de passivo exigível. Pode não. A partir de hoje nós vamos chamar ele assim. Vamos conhecer ele assim. E aqui embaixo é o PL mesmo, né? Mas tem que lembrar que esse dinheiro é dos sócios. Beleza. E aqui tá tudo o meu lado positivo, que são os meus bens e os meus direitos. Da aula passada, nós adentramos mais um pouquinho e vimos que esse cara aqui é dividido em ativo circulante e ativo não circulante. Foi isso? Foi. Tu tava aí, pô, claro que foi. E esse cara aqui vai ter o passivo circulante e o passivo não circulante. Foi isso que a gente vem aprendendo, né, no decorrer das aulas, não é isso? É isso. Hoje nós vamos dar-lhe mais profundamente, vamos dar aprender mais umas coisinhas, passear mais um pouco. Hoje a gente vai falar do quê? A grosso modo, eu apresentei o patrimônio e falei como ele vai ter que estar, não é isso? Eita porra, até eu lembrei que o ativo é classificado em grau decrescente de liquidez. Eita porra, lembra disso? Ah, professor, não lembro não, mas ela vai ver a última aula então, as últimas aulas, pelo amor de Deus, não vai falar mais disso não. E o passivo em grau decrescente de exigibilidade, é isso mesmo. Nisso, a gente está aprendendo mais teorias, agora nós temos que adentrar um pouquinho mais. E lembrando que quando nós formos falar desse demonstrativo contábil chamado balanço patrimonial, aí nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais, entra lá, conta a miúde lá no âmago do bagulho, beleza? Tá, então nesse momento que eu quero que você saiba que isso daqui são as classificações do nosso patrimônio em grandes grupos, né? Mas, e os pequenos grupos? Quem vai compor essas situações? Ah, por isso hoje nós vamos falar de quem? Hoje nós vamos falar das contas. Contas. Diabo é isso, professor, que diabo é conta? Meu patrão, pensa uma coisa. Pensa num guarda-roupa. Pronto, exemplo simples. Aí na tua casa o teu guarda-roupa. Vamos pensar no teu guarda-roupa? Como é que funciona? Evidentemente, tu pega, joga a porra tudo lá dentro e deixa acontecer naturalmente. Não é assim? Claro que é assim, todo mundo faz isso no universo. Mas qual é o correto? Quando você abre um guarda-roupa, como é que ele vem? Ele está todo subdividido. Parte de baixo geralmente são gavetas, a parte de cima geralmente é roupeiro, né? Maleiro, não sei como é que é o nome dos bagulho. Aí vem uma divisão de um lado. Não é isso? É isso mesmo. Aí hoje nós vamos tratar o nosso patrimônio, a nossa exibição de patrimônio como guarda-roupa. Então o que eu quero que você entenda disso?
Quer dizer que dentro desse guarda-roupa, que nós já vimos todas as divisões, tem coisas menores dentro. Tem. Nós vamos agrupar aqui dentro, vamos guardar aqui dentro as contas. Nós vamos guardar aqui dentro as contas. As contas. Para você, que diabo é conta? Que diabo é conta? Só um minutinho, vamos tomar aquele coisinho de água. A grosso modo vai ser o seguinte, ó. Contas é o nome técnico dado a cada item do patrimônio. Professor Tueleza, como assim? Conta é o nome técnico dado a cada item do patrimônio. Como assim? Volta para dentro do teu guarda-roupa. Lembra? Olha, até a posição parece, né? A portinha para cá, a portinha para cá. Teu guarda-roupa. Dentro do teu guarda-roupa, abre esse cabaré aí agora. Se tá ajudando teu quarto, abre essa porra aí. Abriu? O que tem dentro? Vai ter camisas? Vai ter sapato? Vai ter meia? Não é? Então quer dizer que dentro do teu guarda-roupa tem coisas menores. E essas coisas, cada um tem um nome? É isso? Pronto. Você acabou de entender o conceito das contas. Dentro do nosso guarda-roupa, que eu chamo de patrimônio, vai ter coisas menores que vão ter o seu nome próprio. E cada um vai se chamar de um jeito e serve para uma coisa. Isso eu chamo de contas. E o que são contas? Contas é o nome técnico dado para cada item do patrimônio. Um exemplo do seu guarda-roupa. Se o seu guarda-roupa tivesse nomes específicos, nome de contas, aqui dentro ia ter a conta meia, ia ter a conta sapato, ia ter a conta notebook. É isso? É isso. A diferença é que esses nomes técnicos a gente vai dar na contabilidade. E você, com o conhecimento que você já adquiriu, você vai dividir. Se esse nome técnico são bens, direitos ou obrigações. Por quê? Porque nós já aprendemos que o lado positivo é composto por bens mais direitos e o lado negativo é composto por obrigações. Então, essas contas, que é o nome de cada item do patrimônio, vão ter contas positivas e contas negativas. Não que ela seja negativa do sinal de menos, tá? Isso é lá com o professor Jefferson, negócio de matemática. Eu falo negativa que são contas de obrigações. Lembra? Quando é obrigação, nós temos que pagar. Então, ela é meio negativazinha. Beleza? Então, tá. Professor, dá um exemplo dessas contas. Pronto. Vamos pensar só um pouquinho. Uma conta de uma empresa. Um exemplo, tá aqui embaixo ainda dá? Dá. Vamos lá, olha lá um exemplo. Uma empresa tem dinheiro guardado, não tem? Onde é que ela guarda o dinheiro dela? Professor, debaixo da cama. Não, miserável, isso é crime. Lavagem de dinheiro. Pode não. Receita Federal na tua moleira. Ele guarda no banco. Professor, não, eu não tenho nada no banco não. Só dívida, miserável, tu não. Mas pensa numa empresa. Uma empresa, ela tem uma conta no banco, é bem bonitinho. E ó, ninguém guarda dinheiro na empresa. Tá? É até perigo, é risco para a nossa vida. Então toda empresa, mesmo se ela movimentar um fluxo grande de dinheiro, ela não guarda com ela. Ela manda para os bancos, que são os caras responsáveis de cuidar do dinheiro. Tá? Então um exemplo. Um exemplo de uma continha que fica dentro do patrimônio. Opa! Conta banco. Ah, professor, então banco é uma conta? É um exemplo de conta. Outra conta. Lembra que eu falei do teu notebook? Empresa tem computador? Ah, então vai ter uma continha chamada computadores? Pode ter. Computadores, pode ter. Já adiantando, porque nós vamos ter lançamento, vai ter toda a frescurinha da contabilidade, uma das contas mais importantes da contabilidade é a conta caixa. O que guarda nessa conta caixa? Nessa conta caixa específica, a gente guarda o dinheiro da empresa. Entendemos? Então, nessa situação, nesse movimento rápido, o que você já aprendeu? Ah,
que esse patrimônio que é assim apresentado, ele tem que ter itens menores dentro. Tem. Desse lado obedecendo o grau de liquidez e esse daqui obedecendo o grau de exigibilidade. Última aula, dá uma olhada lá. Então aqui são os grandes grupos, mas tem os pequenos grupos. É isso? É isso aí. E os pequenos grupos vão ser agregados por quem? Pelas contas, que contas é cada item do patrimônio. Então aqui vai ter um monte de conta. Conta. Tudo é conta, tá? Mas que diabo é conta? Aqui, ó. Conta é o nome técnico dado a cada item do patrimônio. Exemplo, banco, computadores e caixa. Beleza? E para que serve uma conta específica? Para que serve uma conta? Imagina, vamos imaginar um pouco. Na tua casa. Na gaveta tem uma gaveta lá que é só de meia, certo? Lembra do guarda-roupa? Aí se tua mãe chega e pergunta, menino, quantas meias tem limpa? Se você não tivesse uma gaveta específica com meias, tivesse espalhado na porra toda, como é que tu ia contar, miserável? E a tua mãe lava roupa uma vez por semana, tu ia andar fedido, miséria. Entendeu? Então quer dizer, como tem um local específico, não fica fácil? Aí torna o nosso castelo que está sendo construído. Qual é o objetivo da contabilidade? Qual é a finalidade, o objetivo ou a finalidade da contabilidade? Fornecer informação. Então o que acontece? Essa conta, que é específica de um item específico, cada conta cuida de uma coisa, ela serve para o quê? Para que serve? Ela serve para acompanhar, tá certo isso? A variação patrimonial. Como assim, professor? Daquilo que eu te falei. Lembra de exemplo? Lembra de exemplo da tua meia. Se não tivesse uma gaveta específica, pensa no pipoco que ia ser para você saber quantos pares de meia você tem limpo. Já que ele tem uma gaveta específica, você apenas abre, olha e fala, eu tenho 2 pares de meia para usar 3 meses. Entendeu? Então a conta é isso, olha lá. A conta é um nome técnico para cada item. E para que eu dou um nome para cada item? Para eu acompanhar a variação desse item. O que é variação? Como ele aumenta e como ele diminui. Então, agora se você ouvir a palavra variação, você vai pensar o que? Aumentar ou diminuir. Variação patrimonial é se esse patrimônio aumenta ou se ele diminui. Nesse caso, o professor Toledo está falando de meia. Lembra quais são os itens do patrimônio? Todos os meus bens, mais os meus direitos, mais as minhas obrigações. A meia é um bem, um direito, uma obrigação. O professor, é meu, é meu. Vale dinheiro, vale dinheiro. Tá comigo, tá comigo. É um bem. Então a meia é um patrimônio. Seu patrimônio. Entendeu? Entendeu? Só um minutinho bem claro. E nisso, então quer dizer que a conta é o nome técnico de cada setor. Para que serve essa conta? Para acompanhar a variação. Mas olha que interessante. Olha que interessante. O registro nessas contas de atos e fatos, né? De fatos contábeis nessas contas, não é bagunçado. Não é bagunçado. Olha que interessante. Ele deve obedecer, né? Ele deve ser feito de maneira cronológica. Professor Toelésio, como assim? A partir de agora a gente está se aprofundando no assunto. Nós vimos que conta é cada caixinha do nosso guarda-roupa. E para que eu uso essa caixinha? Para eu ter organização e para eu conseguir acompanhar de maneira certa como está variando esse meu patrimônio, aumentando ou diminuindo. Mas para
para haver variação, tem que ter registros. Tem que haver registros nessas contas. Aí que está o mistério. E esse registro é bagunçado? Lembra da contabilidade? Não. Os registros não são bagunçados. Aqui ele está falando o quê? Ele deve obedecer à ordem cronológica. Ordem cronológica. Cronológica é ordem de relógio, ordem de dia. Como assim? Dia, mês e ano corretos. E não só corretos, sequenciais. Professor Tuelés, eu não entendi, foi porra nenhuma. Simples, meu querido. Vamos lembrar da nossa conta meia. Vamos lembrar da nossa conta meia, lá do teu guarda-roupa. Aí tu chegou em casa, tu tinha 2 meias. Lembra que a tua mãe te perguntou? Tem quantas meias, Mora? Eu tenho 2. Aí tua mãe foi lá nas lojas comprar. Ela com dó de tu, miserento, que tem 2 meias. Ela com dó, ela foi comprar mais meia. Então, olha a variação patrimonial. O que que significa? Digamos que hoje, vai pra cá, pra cá, pra cá. Digamos que hoje é dia 3/2, digamos, né? Aí foi feita aquela pergunta, quantas meias tu tem? Ah, o menino falou o quê? Eu tenho 2 meias, certo? Foi o dia que a mãe perguntou. Aí, dia 4, a mãe com dó compra mais 2 pares de meia. Ah, entendi. Aí, dia 6, tu usa uma. Pensa que essa conta que a gente está trabalhando, o nome dessa conta é gaveta de meias. Conta é gaveta de meias, tá? Aí você faz o quê? Dia 6/2, você usa uma. Aí eu te pergunto, dia 7. Quantos pares de meias você tem na gaveta? Opa, vamos lá. Dia 3 eu tinha 2. Dia 4 eu tô mais 2. 2 mais 2. Equipe. 4, professor. É, boa de miséria. 4. Aí dia 6 você usou 2. Então 4 menos 2, 2. Então dia 7, quando eu perguntar quantos pares de meia você tem? 2. Primeiro, entendeu o que é variação patrimonial? Variação é o quê? Eu tinha tantas, entrou tantas, saiu tantas, sobrou tantas. O bagulho variou. Beleza? Variação patrimonial. Agora, segunda situação. Entenda o que é ordem cronológica. Professor, tu é doido, é? Na gaveta da minha meia não interessa não, o dia que entrou, o dia que saiu. Eu estou te dando um exemplo simples, para você assimilar e se ligar no movimento. Mas, na contabilidade é mais séria, mais importante. Então, o que eu quero falar com ordem cronológica? Sempre será registrado no dia exato que aconteceu o fato. No dia exato, nem para mais, nem para menos. Deve ser registrado no dia exato. O exemplo, dia 3 foi o primeiro registro, né? Que foi a informação que a mãe perguntou. Dia 4, entrou 2 meias, entrou 2 pares. Professor, aí eu posso botar que saiu? Não pode. Ah, professor, mas eu aprendi que lá na matemática as ordens dos fatores não tá... Miserável, tu tá estudando matemática? Tá estudando contabilidade, ciências contábeis. A matéria mais linda do universo a partir de hoje para sua vida. Tá? É a matéria que vai te aprovar na Polícia Federal. Então preste atenção. Então o que eu quero dizer, olha lá, que o registro não pode ser feito de qualquer maneira. Quando estivermos falando lá do balanço patrimonial, eu vou te mostrar. Tá na lei que deve ser feito do... Ó, chorei, ó. Vontade até de arrepiar que eu lembrei da porra da lei. Ele fala que deve ser feito em ordem cronológica e em livros próprios. Eita porra, eita porra. O negócio é tão sério que a lei fala que você deve fazer em ordem cronológica e deve utilizar livros próprios, papéis próprios. E esse daqui, não se preocupe, nós vamos ter uma aula só disso, só dos livros contábeis. Por quê? Porque cai em prova. Nós temos que saber. Beleza? Então, 2 coisas que eu quero que você saiba. 3, vamos lá. Primeiro, o que é conta? Conta é o nome
técnico de cada negocinho do patrimônio? Boa. Segundo, para que serve essas porra? Para acompanhar a variação de maneira organizada. Gente, olha como a contabilidade roda, roda, roda e volta para o mesmo canto. Por quê? Porque o objetivo da contabilidade é fornecer informação. Então, para eu fornecer essa informação de melhor maneira, os meus itens patrimoniais têm que estar organizados de tal maneira que eu consiga a informação fácil. Então, a conta é o nome técnico. Para que serve? Acompanhar a variação patrimonial. E o registro desses itens patrimoniais deve ser feito de maneira cronológica em livros próprios. Exemplo, o que seria cronológico? Gente, simples. Miserável, tu consegue viver amanhã, ontem e depois hoje? Não. Pense que a contabilidade é que nem tua vida. A gente só pode viver um dia de cada vez, sempre na sequência. Então, ordem cronológica é isso. Nunca um fato contábil que aconteceu, um exemplo, dia 6, pode ser registrado primeiro que um dia 4. Só para te dar um exemplo nisso, que é tão sério isso, os sistemas contábeis, né? Você que usa, não sei se você é contador, ele é parametrizado para cada vez que você coloca um item no patrimônio, ele registra um número sequencial. E você não consegue zerar, pelo amor de Deus, os sérios, tá, gente? Tem uns fãs aí que só Jesus na casa. Você não consegue zerar. Então, o que acontece? Numa auditoria, você pode ser até punido. Como? O cara viu um lançamento lá, imagina, o lançamento do dia 6, e ele estava com sequencial de número 100. Beleza. Aí o cara faz a auditoria e vê lá que o número sequencial do dia 4 é 115. Isso está obedecendo a lei? Não, pelo contrário, ele está burlando a lei, ele está ferindo a lei. Por quê? Porque a lei diz que ele tem que ser feito de ordem cronológica em livros próprios. E o que é a ordem cronológica? Sempre o que aconteceu primeiro tem que vir primeiro. Beleza? Vamos continuar. E essas contas que nós estamos falando dela, elas têm que ter elementos mínimos. E eu posso falar que esse daqui, ó, eu posso colocar até a palavra obrigatórios. Deve ter requisitos obrigatórios. Por quê? Tudo por causa daquela situação de fornecer informação. Então, o que tem que ter o mínimo? Olha lá. Essa conta tem que ter nome? Claro. Por quê? Como eu vou identificar uma conta? Gente, nós não vamos nos aprofundar isso tanto. Mas eu, não sei se você sabe, eu sou contador. Então a gente mexe com muitos números, né? Mexe com muitos números. Imagina o miserável não ter nome, só tem número. Nem Deus sabe o que é aquilo, não. Então o pré-requisito, a conta tem que ter nome, tem que ter nome? Tem que ter nome. Mas professor, só nome? Não. Vai ter que ter data. Professor Tuelézer, para que vai pôr data? Acabamos de falar. Cadê a palavrinha aqui, ó? Porque deve seguir uma ordem cronológica. Então essa conta, na hora de apresentar, ela tem que ter data. Essa conta tem que ter os débitos, tem que ter os créditos. E por fim, ela tem que apresentar o seu saldo. Professor, na moral, tu falou duas palavrinhas aqui que eu não sei não, né? Esse caralho aí. Que diabos é débito e crédito? Calma, Baby Shark, calma. Nós vamos falar, né? Nós vamos conversando ao longo dessa aula. Mas hoje você vai sair aprendendo. Volta cá, coleguinha, volta cá.
efetivamente, olha que bonitinho. Olha como é que isso daqui vai se apresentar. Lembra aqui dos livros próprios? Lembra dos livros próprios, né? Então lá no livrinho vai estar assim, ó. O nome. Aí aqui vai ter um negocinho assim, ó. Olha que top, pessoal. Bem aqui vai ter data. Eita porra, ainda esqueci um bem aqui, ó. Volta cá. Coleguinha. Depois de data aqui, ó. Esqueci um, hein? Tem que ter histórico. Professor Teleza, que diabo é histórico? Deixa calma, volta pra cá. Então vai ter data. Aqui vai ter histórico. Aqui vai ter meu débito. Aqui vai ter crédito. E por fim vai ter os meu saldo. Esses dois carinhas aqui, meu povo, se acalme, que hoje nós vamos falar sobre eles, tá? Hoje, assim, nas próximas aulas nós vamos falar, mas já agora na sequência. Professor, mas me traduz aqui, porra, é essa? Volta para a primeira aula, volta lá nos primeiros blocos, que nós brigamos e chegamos à conclusão de que qual é o objetivo da contabilidade? Qual é o objetivo da contabilidade? Lembra? Fornecer informação. Então, tudo da contabilidade é feito para fornecer informação. Então, olha cá. O porquê que cada... Isso daqui, gente, eu estou falando que as contas são apresentadas dessa maneira. As contas são apresentadas dessa maneira. Então, por que tem que ser assim? Primeiro, data. Primeiro a data, porque deve obedecer a ordem cronológica. Digamos que essa conta aqui, eu vou falar que o nome dela é banco. Porque banco fica fácil. Pega da tua vida. Você tem conta em banco? Miserável, não tem nem conta em banco. Para eu sou jovem. Tem que ter, para tu já aprender a vida. Puxa um extrato. Exemplo simples. O extrato vai vir zoneado ou ele vai vir lançamento dia a dia. E aí? Filipão, diga. Fale, se manifeste. O extrato vem zoneado ou ele vem dia a dia da sequência que você pediu? Dia a dia. Muito. Hoje aqui tem pouco, gente. Hoje tem umas 3 mil pessoas só. Dia a dia. Por isso, ordem cronológica. Então, no banco, toda vez que acontecer uma coisa, vai ser registrada na data correta. Gente, o que significa histórico? Como o objetivo da contabilidade é fornecer informação, o usuário da contabilidade, ele tem que ser capaz de olhar essa conta e entender o que aconteceu. Professor, mas o cara tem que ser técnico? Tem que ser... Não. Lembra que o objetivo da contabilidade é fornecer informação de maneira ampla e geral? É isso mesmo. Por isso que tem os históricos. Toda conta, tu tem que, de maneira simplificada, logicamente tu não vai escrever um texto, mas tem que ser, você tem que escrever o que aconteceu naquele dia. Digamos que aqui, ó, meu histórico top. Vou escrever assim, ó. Saiu dinheiro lanche. Lembra lá do teu extrato? Mesmo resumidinho, ele vem falando o que é, né? Ah, então meu histórico aqui. Mas seria escrito assim: compra de um lanche no valor de muito dinheiro, que hoje tá caro que sua porra. Fala onde você comprou. A nota fiscal. Você entendeu o que é histórico? Ele vai resumir da melhor maneira para todo mundo entender. Aí esses dois caras aqui, digamos que você não precisa saber. E o saldo, pensa na tua conta bancária, menos 150. Professor Tueleza, como assim? Pode acontecer. Olha para tua conta bancária. Digamos que, se hoje eu perguntasse, a sua vida está de acordo com a sua conta bancária. Sua vida estaria boa ou ruim? Pai, tô ligado. Então é isso que aconteceu. No dia 1º, eu teimoso, não sei se vocês perceberam, eu sou forte. Eu teimoso, eu lanchei. Eu tinha dinheiro? Claro que não, meti no limite. Aí eu falei, esses dois caras a gente não precisa saber. Mas olha como é que foi minha conta. Me lasquei-me de com força.
Ah, é isso, professor, é isso. Aí eu dei essa aula aqui maravilhosa pra vocês. Aí o AEP ficou com dó. Rapaz, esse gordinho, coitado, precisa se alimentar. Aí dia 2 veio lá. Pagamento, né? Pagamento de salário pelas aulas que ele tá dando muito bem dada. R$ 200. Cada aula que. Os caras que me pagam R$ 50 cada aula que eu dou pra vocês. Cada bloquinho. Então, ó. Não, mentira. 50 a cada 10 blocos. Eu sou explorado aqui, beleza. Mas o que aconteceu? Esse dia entrou R$ 200 na minha conta. Aí, ó, isso daqui nesse momento a gente não precisa saber. Mas olha o que acontece. Gente, é matemática, né? Eu devia 150, entrou positivo 200. O que aconteceu? Saldo cinquentinha. Entendemos? Então, nisso aqui, eu só quero que você entenda o quê? Isso daqui é o que obrigatoriamente uma conta deve apresentar para fornecer melhor a informação. Tem que ter nome, a data, porque deve obedecer uma ordem cronológica, deve haver históricos, porque todo mundo tem que saber o que aconteceu. Esses dois carinha nós vamos estudar e, por fim, o saldo. Beleza?